TV, que meu celular quebrou. Caramba! Eu deixei ele cair, daí o botão de desligar, ele entrou para dentro, então o celular não parava de reiniciar. Amélia, quem é que deixa o celular cair na quarentena, Amélia? Quem é que deixa o celular Ai, quebrar na quarentena? Que loucura! Não pode. é, Mas e aí, eu você tô está esperando decidindo. a peça para consertar chegar. Entendi, entendi. E o que que você anda vendo na TV de bom? Uns desenhos muito loucos lá, né? Uns desenhos O muito que loucos. chegar eu vejo. Ok, entendi. Ok, que tipo de desenho você gosta de ver normalmente? Ai, peraí que eu tapei aqui a câmera. Não sei, qualquer coisa. Ok. Bom, talvez Uns eu fale negócios da capa. bobagem. Já viu a Lenda de Aang, do Avatar? Não. Recomendo. Tem na Netflix, são só 3 temporadas. É porque essa TV daqui não pega esses negócios de Netflix. Então. Ah, Bom dia, entendi. professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Poxa, que pena, porque isso realmente ajuda um pouquinho, né? Netflix nessas horas salva a vida. É. A gente se salva com Netflix. Eu me salvo com o Netflix, né? O que me salva é Netflix. Oi. Olá. Netflix, Mas também leitura e tem o notebook, videogame. que daí é bom que dá pra ver as coisas por aqui. Então, você tem uma série para me indicar? Oi? Você tem uma série para me indicar? Depende, que tipo de série você gosta de ver? Qualquer série. Friends. Pô, Friends é legal. Friends é legal. Mas eu ainda prefiro How I Met Your Mother. How I Met... Ó, Modern Family é legal. Me coragem pra assistir a Como? terceira temporada. Eu Fala tomei de coragem novo. de Ih, assistir seu áudio tá Things. Tava falando. morrendo de medo. Seu áudio tá falhando. Eu não sei, cara. Tá Deixa eu ver se falhando a pra gente tá caramba. certo. Parece a conexão. Então, Lucas, assiste Stranger Things. Tá. Stranger Things é legal. É uma série bastante. Bom, Brincadeira com a minha cara. eu particular. Quem tá de brincadeira com a sua cara, pessoa? Eu particularmente amo Stranger Things. Gosto muito, 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 muito. Gosto demais. Gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho de aula, vamos falar um pouquinho do nosso trabalho. Como é que tá o nosso trabalho? Nossa, Saco. você botou muita página. Oi? Não, o trabalho da atividade avaliativa. Ainda. Eu vou começar a fazer hoje. Ok. Agora tá, dá pra escutar? Agora dá para te escutar. Tá bom. Ainda dá pra escutar? Sim, sim. Olha, professor. Tá bom, vamos tentar. Ainda dá pra escutar. Gente, você não sabe o que aconteceu agora. O que aconteceu agora? Eu fui entrar nessa aula, só que eu apertei no link de matemática sem querer. E aí, só que tava tendo uma aula de matemática do sexto ano. Invasora. Aí eu cheguei lá e comecei a ver um monte de gente do sexto ano. Eu, que algo estranho. Meu Deus, eu tô na aula do sexto ano. Invasora de sala de aula. Que feio. Exatamente. Teve um garoto do Santa Rosa que entrou aqui. Oi. Professor, eu tô muito brava, porque, olha, onde a internet para de funcionar é aqui. E era pra eu estar ali. Só que a internet Olha não só. funciona ali. Deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho, antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeira coisa que eu vou falar é sobre a nossa atividade avaliativa do texto de divulgação científica. Tá? Tenham um certo cuidado quando vocês forem fazer esse trabalho, porque o texto de divulgação científica é um texto, não é um mapa mental. Não façam mapa mental, porque mapa mental eu não vou aceitar. O texto de divulgação científica não é feito de 2 ou 3 frases. Você tem que escrever um texto, tem um trabalho seu acontecendo ali. Tranquilo?
Ó, professor, tem que fazer de 15 linhas, né? Oi? Não, Tem que então, o texto de divulgação científica, atividade avaliativa, eu não determinei. Peraí, gente, muita gente falando. Vou mutar todo mundo, hein? Peraí, rapidinho. Deixa eu mutar essa galera para eu conseguir falar. Tem muita gente falando junto comigo. O texto de divulgação científica, ele é feito de pesquisa. Você pesquisa e faz. Então, eu não determinei um número específico de linhas. Eu determinei que ele fosse pesquisado antes de ser feito. Então, o que eu peço é que vocês tenham, sim, um trabalho de fazer uma pesquisa antes de escrever. Porque senão vocês vão ficar fazendo só uma frasezinha. Isso é mapa mental. Não é o trabalho de divulgação. Se você está divulgando uma coisa científica, significa que você pesquisou para fazer essa divulgação. Teve alguém que já me entregou, não sei se foi da 700, 701, teve alguém que me entregou um trabalho perfeito. Perfeito de verdade, com referência bibliográfica no final, de onde tirou... Acho que não foi você não, Lucas. Acho que não. De onde tirou aquele trabalho e tudo mais. Então, assim, eu peço para vocês terem um cuidado. Gente, peraí. Marcela, liga essa câmera aí. Sônia, João Daniel, Gustavo Guedes. Liguem essas câmeras de vocês aí. Tá todo mundo na câmera, menos vocês. Cadê? João Daniel? Liga aí, por favor. João Daniel, mostra essa cara aí. Gustavo Guedes também. Só o Gustavo que tá sem negócio. Ah, o Gustavo tá sem câmera. Então, beleza. João Daniel tem câmera. Ô, professor. Ah. Ai, eu fiz um mapa mental porque você disse que a gente podia fazer, que seria melhor se a gente fizesse em vários quadradinhos. Então, só que eu não sabia fazer vários quadradinhos. Então, vamos lá. Então eu fiz. Fazer vários quadradinhos, Bruno, eu entendi o que você fez. Quando eu vi o seu trabalho, eu entendi o que você fez. Fazer vários quadradinhos como se fosse um mapa mental não significa ser um mapa mental. Esses vários quadradinhos têm que ter textos, blocos de textos. Tá entendendo? Eu não pude escrever muito porque ele não retorna. Mas aí o que é que você faz? O que você pode fazer? Ao invés de fazer aquilo ali, faz um documento como o Word. Eu não achei um programa. Um programa que fazia por toque. Word. Tá. Todo mundo vem do Word. Todos os programas de textos que a gente conhece, eles vêm do Word. Então, assim, parte para lá. Deixa eu ver se eu tenho no meu computador um modelo para dar para vocês. Espera aí rapidinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui comigo pronto um modelo que, se eu tiver, eu apresento. Em um minuto. Eu parei de compartilhar minha tela. Tá? Me deem aqui um minutinho que eu vou ver se eu tenho um modelo para que eu apresente para vocês. Se eu tiver, eu já ajudo vocês um pouquinho a identificar mais ou menos a ideia do texto. Então, vamos ver aqui se eu tenho alguma coisa. Acho que sim. Ok. Vou dar um exemplo de divulgação científica. De texto de divulgação científica. Deixa eu ver, não era esse. Achei, agora achei. Vou dar um exemplo para vocês do que é um texto de divulgação científica. Vamos ver se vocês conseguem identificar um pouquinho melhor. E assim, vale também vocês pesquisarem para ver do que eu estou falando, tá? Pode fazer fichamento? Tipo, não, vários fichamento não é divulgação. Não. Olha aqui. Podem ver minha tela? Uhum. Isso é um texto de divulgação científica. Claro que eu não espero que vocês coloquem todos esses desenhos. Quem tiver essa capacidade, essa arte de fazer isso, pode fazer, não tem nenhum. Mas se não tiver, tá tranquilo. Ó, professor, eu consegui botar uma foto no fundo e fui fazendo vários quadros explicando o que eu queria. Tá ótimo também. Paintbrush. O Paintbrush está aí para isso. Não tem lá aquele programa de desenho? Paintbrush? Você usa ele, você coloca lá uma imagem de fundo e bota um monte de caixinhas de textos. E essa Paintbrush é um programa que você tem para fazer desenho no computador. Tá. E assim, eu já vou falando, não tentem fazer isso por celular, não vai conseguir. Tá? Eu sei que o celular é um recurso muito legal. Eu não, tá usando. professor, eu não tenho computador em casa. Então,
a gente vai Você ter se que ferra. dar um jeito de tentar fazer. Porque, assim, Eu não tenho, professor, nem computador, nem laptop. ninguém na sua casa tem computador. Ninguém. Eu tenho laptop, serve? Serve, não Serve, importa né, se é Lu? computador, laptop, não Eu importa. tenho laptop, tenho notebook, tenho tudo aqui em casa. cheio de- Então, Marcela, acho que você vai ter que fazer isso na mão. Vai ter que fazer isso na mão. Qual a diferença de laptop e computador? Pode fazer à mão? Pode fazer à mão? A ideia não porque se é um texto de divulgação científica, ele vai ter que ir para algum lugar, né? Sim. Então, assim, a ideia é que seja feito em computador, que você pode fazer Tá bom. uma arte, alguma coisa. Mas Marcela, não dá pra ela fazer em celular, não? No não, celular, bom, pode tentar. Eu posso garantir que não vai, que vai ser difícil. E ia colocar em algum lugar, né? Mas deve dar. Então, Professor, mas onde que Professor, você por que não vai achou dar esse pra negócio? fazer? Ah, pesquisa no Hã? YouTube. porque o celular não tem ferramentas suficientes para textos e desenhos ao mesmo tempo. Você não vai ter tela suficiente para isso. Dá pra fazer. Dá pra botar imagem de fundo no Word? Hã? Dá pra botar imagem de fundo no Word? Claro que dá. Word. Dá? Word. Claro que dá. Bom, vamos lá, gente. O nome tá lá, W. Mas a palavra em inglês é o Word mesmo. O que acontece? Eu vou pedir que vocês tentem fazer esse trabalho com uma certa... Assim, tentem fazer, porque a gente tem até dia 12 para entregar. É uma atividade avaliativa que vale 1 ponto. Eu Né? perdi Então, uma assim, semana fazendo aquele mapa mental. Eu imaginei, eu falei, cara, a Bruna não fez isso. A Bruna não fez isso. Mas eu acho que para quem já fez o que você fez, você consegue fazer mais do que aquilo. Sim, Acho que não já vai tem ser as um problema. informações. Isso aí, Pelo menos eu já tenho as perfeito. informações. Isso mesmo. Professor, Manda. além desse trabalho de divulgação científica, você mandou outro, né, agora que eu vi. Qual? Mandei uma atividade no fórum para a gente discutir um pouquinho, mas aí a atividade de fórum é que o fórum é a sala de aula, é a participação de vocês. Ah, tá tudo bem, Entendeu? então. O Eu fórum, esqueci do meu fórum, depois eu vejo. dá uma olhadinha lá no fórum deixa. que eu botei uma coisinha para a gente discutir um pouco. Sobre o quê? Eu falo sobre acessibilidade, porque é o tema que a gente vai eu vi discutir isso. agora. Né? É bem legal falar sobre isso. Exato. É bastante relevante a gente falar sobre acessibilidade. Né? É uma coisa... Bruna, levanta só um pouquinho sua câmera para a gente poder ver seu rosto. Não vai ser possível. Porque você sentou e a câmera só tem seu pescoço para baixo. Nossa! Então, Bruna. Ai, gente, já caiu. Tá morrendo ali, gente. Tá amado. Bruna, tá tudo bem? Tá, que fica Não, a difícil. Bruna, ela do nada aqui, igual uma louca, aqui com o pé na cabeça, gente. Olha só. Eu tô deitada no chão, Bruna tá porque é o único lugar. Eu tô Gente, muito brava, porque vamos só lá. na porta pega internet. Ali, que é onde eu tenho que estar, não pega internet. Não pega internet. Gravando. Olha só, gente. gente. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. A gente começou a unidade 4, né? Nosso livro é a unidade 4. E aí eu falo sobre acessibilidade para todos. Primeira pergunta que eu tenho. Alguém na família tem alguma pessoa com algum tipo de deficiência? A minha avó, Minha tia. porque ela tava com câncer no pâncreas. E acabou que ela ficou com uma paraplégica por causa da infecção na medula. Ok. Aí ela... Eu não sei se eu tenho, não. Vamos lá. Eu não sei, não que eu saiba. Peraí, tem muita gente falando ao mesmo tempo, gente. Peraí. Então, por que eu pergunto? Só um minuto. Por que eu perguntei sobre isso? Quem tem uma pessoa com algum tipo de deficiência na família tem a consciência e a percepção que não tem acesso para quase nada para essa pessoa. Né? O mundo é muito restrito para as pessoas que são deficientes. Nem todo mundo que é deficiente pode ir a um evento esportivo. O cinema é desconfortável, porque é sempre a cadeira lá de baixo. Né? Então, a pessoa que é deficiente, ela fica na primeira fileira, ela tem que entortar o pescoço para cima para poder ver um filme. Né? Então, sempre para quem é deficiente, as coisas são um pouco mais complicadas. Alguém ia falar alguma coisa? Fala. Não sou. A minha tia, que é irmã do meu pai, ela é autista, mas não é, tipo... Não é deficiência física. O autismo ele é uma condição intelectual. Né? O autismo é diferente, ele não é físico.
Né? Eu falo de deficiência física porque tem problemas para acessar lugares. Por exemplo, a pessoa que é cega, ela tem problemas para acessar certos lugares porque não são feitos para um cego passear. Eu acho que. Entende? Eu não sei direito, mas eu acho Deve que ser meu avô é difícil, cego de né? um olho. Como? Acho que é esse aqui. Ok. Meu avô. Ah, O tio, ele não tem uma perna. então, para ele, algumas coisas são mais complicadas. Ele Né? tem uma perna mecânica. Por exemplo, pois é, ele tem uma perna mecânica. Subir em um ônibus é difícil. Eu sei. É que minha mãe, eu tenho uma irmã que é de outro pai. Aí o pai dela, ele perdeu a perna e usa a perna mecânica. Então, para essa pessoa é difícil, por exemplo, subir em um ônibus, entrar em um carro. Algumas coisas ficam um pouco difíceis para a condição dele. Vamos focar aqui na imagem que a gente tem? O que a gente vê nessa imagem? Uma mulher Cadeirante. numa cadeira de rodas. Uma cadeirante nadando, não sei o que ela tá fazendo. Eu não sei. Eu só não entendi Eu acho que uma ela tá coisa, mergulhando. professor. Eu só tenho O uma que é esse pergunta. invisível? O que essa parte de plástico ou vidro na base? É um mais ou menos, suporte, assim? é um suporte para cadeira. Pra ela não cair, né? Como assim não cair? Ela já tá caída? Já tá Então, caindo. não. O que acontece? Você está vendo que ela está debaixo d'água? Sim. Sim. Caso ela chegue no chão. Ali é um suporte que puxa de volta, que ajuda a manter o equilíbrio dela na cadeira. Sim. Bom, mas aqui, na verdade, ela está realizando uma performance durante o Festival Cultural Olímpico, né, que é uma sequência de eventos artísticos que acontece junto com os Jogos Paralímpicos de Londres, né, na Inglaterra. Muito Ela legal. usou uma cadeira de rodas com um sistema de autopropulsão subaquático, ou seja, aquilo ali é para poder dar propulsão para ela poder se movimentar debaixo d'água. Oxi. Tá? Quando começou a usar cadeira de rodas, Sue Austin percebeu que para muitos a cadeira estava associada à ideia de limitação. Dedicou-se então a tornar possível o mergulho em cadeira de rodas e produziu a performance criando o espetáculo. Por meio de fotos e vídeos, a artista deseja mostrar que para ela estar em uma cadeira de rodas não é limitação, mas a oportunidade de experimentar uma nova maneira de ser no mundo. Vocês acham que a imagem consegue provocar esse tipo de sensação que ela deseja? A sensação de ser alguém diferente, um novo ser no mundo? Sim. Por quê? Muito diferente. Porque, assim, não é todo dia que você vê... Ai, peraí. Não é todo dia que você vê um cadeirante nadando. Exatamente. Legal. Não é todo dia que a gente vê um cadeirante nadando. O que mais? Não é... Ela fez uma coisa inovadora, assim, Ok. que pode inspirar pessoas que achavam que podiam ser limitadas a, em vez de tentar fazer as coisas do mesmo jeito e, digamos, fracassar, tentar dar o próprio jeito de resolver o problema. Ok, legal. O que mais? Mais coisa. E, tipo, a vida do cadeirante é muito diferente da vida de uma pessoa normal. Pra deixar o cadeirante... Já sei. Fazer o cadeirante, que no caso seria diferente, né? Já que só uma pequena parte da população... Pequena não. Uma parte da população que é cadeirante e deficiente, fazer isso ser uma coisa boa, de certa forma. Porque aí você consegue fazer as coisas de um jeito diferente, que às vezes é até mais legal, assim. Deixar eles fazerem umas coisas que... Fazer ser não podiam diferente e fazer. ser bom. Ok. Fazer o diferente ser bom. Que legal, gostei de ouvir isso. Achei bonito isso. Que tipo de limitação você acha que uma pessoa cadeirante sofre? Na observação de vocês. Eu acho que a maior parte dos esportes ela não consegue praticar. Esportes assim, corrida. Não, mas tem bastante esporte que dá pra praticar. Eu acho Sim, que lugares não dá pra acessar por não ter rampa. Como? Sim. Tem alguns lugares que não dá pra acessar. Lugares que não dá para se acessar. Quando não mais? tem rampa, Rampas, elevadores. difícil acessibilidade, que é isso que a Francesca falou. Que mais? O que mais?
Eu acho que é Mas desconfortável. Não sei. o que você acha É que é difícil saber. desconfortável? É difícil saber. Sei lá, ficar andando, tem que ficar na cadeira de rodas o dia todo. Uhum. Você Às fica vezes, quando lá você tá cansado, você até fica, ai, queria ficar na cadeira de rodas o tempo todo, só que a gente não sabe como é ficar na Então, e a cadeira de rodas pessoa o que tempo está na cadeira todo. de rodas o tempo todo, quando está cansada, quer fazer o quê? Quer sair da cadeira de Quer rodas. deitar. Quer ficar em pé. Não É. quer ficar em pé porque é impossível, ela é cadeirante. Ela É, quer Não, deitar. deitar. Que é Né, impossível. Amélia? Quer cair É, pé? Amélia. Então, Nossa, não, olha de só, qualquer peraí. sonho voltar a andar. Não, então, o que acontece? Se uma pessoa, qualquer pessoa que é cadeirante sonha em voltar a andar, mas ela, quando está cansada, não quer ficar de pé, né, Amélia? Calma. Ela quer Né? deitar. A pessoa, quando ela tem uma condição como essa, e eu digo porque um dos meus melhores amigos é cadeirante, ele sofreu um acidente há 12 anos atrás, e ele está numa cadeira de rodas até hoje, ele nunca vai voltar a andar, a menos que a ciência consiga evoluir muito para resolver o problema dele, que a gente não conseguiu, ele nunca vai voltar a andar. Então, é extremamente desconfortável para ele estar na cadeira. Por quê? A coluna dele sofre muito. E ele tem uma grande questão. Ele é um caso muito raro de lesão no qual ele sente as pernas. Geralmente, uma pessoa que é cadeirante não sente as pernas, ele sente. Nada, dor. Deve ser Então, ruim. é horrível, porque ele sente a dor na perna, ele sente a... Tem até um negócio que eu vi, que eles fazem meio que um trocadilho, que pergunta, se sua perna for cortada fora, vai doer? Aí você fala, Exato, sim, né? Aí exato. onde? Na perna. Mas como que vai doer na sua perna se você não tem mais perna? Então, esse é o ponto. No caso do cadeirante, ele tem as pernas. O que ele pode não ter, às vezes, é a sensação. Até porque o movimento está no cérebro, né? Quem Sim. movimenta, então, assim, ele sente isso. Então, o que acontece? Quando o meu amigo Bruno está muito cansado, ele trabalha num banco. Então, ele passa todo o dia, pior do que estar sentado, é estar na mesma posição. Ele não se mexe muito. Então, Ele perdeu o braço também? não, só das pernas. Por muita sorte, por 3 milímetros ele não perdeu o braço. Por 3 milímetros ia perder tudo. Né? Então, o que acontece? No caso dele, né, ele automaticamente passou a ter uma percepção de mundo muito diferente. E eu, como sou amigo dele, eu nunca tinha tido na minha vida um amigo cadeirante, até 10 anos atrás. Quando a gente 12. começou... Não era 12? Não, 10 anos que eu tenho de amizade com ele. Ele tem 12 anos de Ah, acidente. 10 anos que eu tenho de amizade com ele. E aí, até 10 anos atrás, eu nunca tinha pensado o que é a vida de um cadeirante. Então, hoje, tudo que eu faço na minha vida, eu faço pensando também nele. Por exemplo, eu moro numa casa. A minha casa, eu tive que mandar mudar a porta para ele poder entrar. Porque a cadeira dele, ela ocupa mais espaço. Então, eu tive que mandar mudar o tamanho da porta para ele entrar na minha casa, senão ele não entra. Nossa, que doideira. Eu tive que adaptar o meu banheiro para ele poder entrar, porque ele é meu melhor amigo, ele vem na minha casa, então eu tenho que ter um pouco de espaço para ele. Então ele tem que conseguir andar dentro da minha casa, ele tem que se locomover dentro da minha casa, senão ele não vai vir na minha casa. Então o que acontece? A gente fica mais sensível. Então eu passei a observar, depois da minha amizade com ele, que o mundo não é feito para um cadeirante. O mundo não foi feito para uma pessoa. O mundo não se importa com quem está numa cadeira de rodas. O mundo não se importa com quem não tem uma perna. Tá entendendo? O mundo não é feito para isso. O mundo é feito para nós que estamos aqui saudáveis, né? E aí tem um aplicativo muito legal que se chama Tem Acessibilidade. É o nome do aplicativo, que você vai nos lugares e aí você vai lá e marca se aquele lugar tem acessibilidade ou não. Porque as pessoas que são deficientes sabem se elas podem ou não ir naquele lugar. Isso é muito legal, isso é muito legal. E eu uso muito esse aplicativo. Muito. Né? Onde eu vou, Amigo, né? ok, é acessível, então o Bruno pode vir aqui. Né? Então, é muito importante a gente pensar isso. A gente agora está em quarentena, a gente não está saindo muito de casa. Mas isso vai passar. E aí, quando isso passar, eu tenho uma missão para vocês. Que é a Professora, missão... uma foto pedindo para você deixar ela entrar. Quem? A Marcela. Ela saiu. Coitada, pobrezinha, peraí. Eu vou dar uma missão para vocês. Quando tudo voltar, quando for possível a gente sair de novo, a gente andar por aí, eu vou dar para vocês um teste chamado teste do pescoço. Onde vocês chegarem, vocês precisam esticar o pescoço e olhar para saber se tem acessibilidade ou não.
naquele lugar. Eu topo. Mesmo que Ah, vocês tá não maneiro. sejam, mesmo que vocês não tenham uma pessoa deficiente na família ou algo assim, a gente tem que pensar em quem é. A gente tem que pensar no outro. Então, a gente tem que praticar o teste do pescoço para ver se esse lugar é acessível ou não para um cadeirante. É acessível. E eu quero que vocês cresçam daqui a 20 anos com essa cabeça, sensíveis ao mundo, pensando: esse lugar foi feito para alguém numa cadeira de rodas? Esse lugar foi feito para alguém que não tem pernas? Porque vocês são as pessoas que vão mudar o mundo, né? O meu já foi mudado quando eu tinha a idade de vocês. Vocês são a próxima geração a mudar. Então, esse trabalho é de vocês. Vai ter que fazer o teste do pescoço. Oi? Nada Fala, que tem. Bruno. As crianças vão mudar o Brasil. As Vocês vão crianças. mudar. Vocês vão mudar. Sabe por quê? Porque quando eu era criança, era um discurso. Exato. Mas para crescer, a gente tem que mudar agora. As mudanças que a gente quer no mundo começam de agora. Elas não vão começar com 30 anos. Entende? As ideias que a gente levanta hoje nas nossas cabeças são as ideias que vão mudar o mundo lá na frente. Então, vocês têm que levantar essas ideias agora. Tá? Fala, Bruna. Oi, essa aqui, eu lembrei agora que você falou, né, dessa história do mundo não estar preparado, é que você falou? Uhum. Enfim, mas é que eu lembrei agora eu pensei agora, assim, né, que, tipo assim, se a gente pensar bem, tirando as pessoas que, assim, nasceram sem os movimentos, se a gente pensar bem, é meio que culpa, porque se a gente pensar, se só fosse a natureza, não tivesse tecnologia, muitas pessoas não teriam esse negócio por acidente de carro, acidente de metrô. Nossa, mas que filosofia que você fez agora, olha só. Bruna, olha só, eu entendo isso, mas não é somente isso. Uma pessoa pode Ela cair. explodiu minha mente. Eu super entendo. Doença. Que legal que você pensa assim, que lindo que você pense assim. Mas também tem um acidente, a pessoa cai. Por exemplo, o meu amigo, Uma a escada. culpa, entre aspas, a culpa foi dele mesmo. Quando ele caiu, ele foi atropelado por um ônibus. Ele estava numa moto. Quando ele caiu no chão, ele tentou levantar. Quando ele tentou levantar, ele tirou a coluna do lugar. A culpa foi dele. Foi ele mesmo. Sem, óbvio, acidentalmente, porque o instinto de todo ser humano que cai é fazer o quê? Levantar. Só que como ele caiu já quebrado, sem saber, quando ele tentou forçar para se levantar, saiu. Então a culpa foi dele. E o médico falou para ele. O médico falou: eu vou deixar você sentado, em pé nunca mais. Mas eu lamento dizer, a culpa foi sua. E ele Nossa. ele falou, Eu chorava. Ele entrou em depressão, ele ficou muito doente. O médico falou, o ônibus atropelou você, está errado, é óbvio, evidente. Mas foi você quem forçou para levantar. Quando você chegou aqui no hospital, a vértebra estava forçada porque você forçou. Mas, ô professor, Fala. se o ônibus não existisse, não iria atropelar ele. Ah, tudo bem, mas aí se a gente pensar assim, se a tecnologia não existisse, a gente não estava aqui agora na quarentena, a gente estava todo mundo desesperado em casa sem celular. A gente não teria esse pensamento. Tá entendendo? Então, assim, as evoluções tecnológicas são tristemente necessárias. E se ela, assim, por mais que a gente não goste, não aceite a ideia, e a gente pense, mas isso seria assim, seria assado, eu entendo, eu concordo com você. Mas eu estava pensando esses dias, eu tenho 34 anos, se a quarentena fosse há 18 anos atrás, meu telefone seria um Nokia desse tamanhozinho, com o jogo da cobrinha e SMS limitado. Eu gosto do jogo da cobrinha. Mas se a gente Pelo pensa amor de bem, Deus, você não pode gostar de jogo da cobrinha. Para com isso. E com SMS limitado, não teria WhatsApp. Eu ia morrer. Tá Não daria entendendo? pra conversar. professor, eu lembrei agora que você ia falar. Mas se a gente pensa bem, essa evolução, assim, a gente sempre tem que tentar evoluir, né? Como Sim. humanidade. Sim. Só que nem sempre a questão evoluir quer dizer melhorar a tecnologia. Claro. Pode ser, por exemplo, a gente pensar em fazer isso que você falou do melhorar, dar mais acessibilidade às outras pessoas, assim, com deficiência, ter mais cuidado no trânsito. Vou dar uma palavra coisas. mágica para vocês, tá? Antes da gente encerrar nossa aula. A sociedade evolui, tecnologia está aí, tudo sempre acontece. Mas nada no mundo supera uma palavrinha mágica chamada empatia. Sabe o que é empatia?
Saber Sim. se colocar no lugar do outro. Então, por que eu faço o teste do pescoço? Porque eu imagino que um dia pudesse ser eu numa cadeira de rodas. Eu tenho 34 anos, pode ser que aos 36 eu sofra um acidente. E eu Deus posso me cair numa cadeira. Que não aconteça, que não, mas é uma possibilidade. Por favor, E né? pode ser eu. E eu tenho que pensar, será que o mundo vai estar pronto para mim? Então é por isso que eu pratico empatia e me coloco no lugar do outro, porque eu sei que não está pronto para o outro. Então, se o mundo não está pronto para o outro, pelo menos eu tenho que estar pronto para o outro. Entende? E aqui nessa sala de aula hoje, nós somos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 11 alunos aqui. Se esses 14. 11, são 14? É porque só para mim São aparecem poucos. 13, no caso. Se porque esses, um é quanto, professor. se esses poucos alunos aqui tiverem a empatia, eu tenho 13 pessoas sabendo se colocar no lugar do outro. Para mim vai significar muito. Para vocês também, para o outro mais ainda. Tá entendendo? Por isso que a acessibilidade é importante e por isso que o papel é nosso. Fechado? Aula gostosa com vocês. Amei. Amei de verdade. Quero mais aulas assim. Tá? Olha, façam o meu trabalho. Qualquer dúvida, escrevam lá para mim nas mensagens. A gente vai se falando, tá bom? A gente vai se encontrar na semana que vem. Tem uma bateria de exercícios para a gente fazer. Semana que vem a gente se encontra para discutir um pouco mais do conteúdo. Beijo para todo mundo no coração. Saudade. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Beijo. professor. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo.